Vamos conversar com a Mariana. Você conseguiu? Mariana, que é irmã da Juliana. Mariana, a gente está aqui com o coração junto com vocês da família, pedindo a Deus para que isso seja resolvido o mais rápido possível, amiga. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada. Tira a trilha, por favor. Por todo o carinho que a gente tem recebido de vocês também. E agora a gente precisa de agilidade para Juliana, para a gente conseguir resgatá-la o mais rápido possível. Mariana, me fala exatamente a situação da tua irmã agora e de onde você está recebendo essas notícias que são confiáveis. A gente está recebendo diretamente da equipe, de uma das pessoas da equipe de resgate, né? A equipe é uma equipe grande e aí eles têm como se fossem núcleos e a gente está em contato, né, com um desses núcleos. Então a gente está recebendo essas informações. A gente tem confirmação de identificação visual da Juliana, então a localização dela foi confirmada e agora a equipe de resgate está tentando chegar até ela. O problema é que às 4 da tarde, né, horário de lá, foi paralisada novamente essa tentativa de resgate. Então a Juliana ainda está lá sozinha, sem comida, sem água, sem agasalho. Eles desceram uma distância de 250 metros, mas ainda falta mais 350 e a gente está aqui na expectativa porque tudo que a Juliana precisa de agilidade. Quanto mais o tempo passa, né, mais crítica a situação dela fica. Então a gente está aqui tentando correr também para conseguir essa velocidade para ela. É verdade, Mariana, que eles chegaram a ficar a cerca de 250, apenas 300 metros da sua irmã e mesmo assim suspenderam a busca? Isso, agora a informação oficial que a gente tem é que eles estão a 350 metros, então eles têm que descer ainda esses 350 metros para conseguir acessar a minha irmã. A gente não tem nenhuma confirmação também de nada, assim, do estado dela, né, só da localização. Mas em 350 metros eles pausaram às 4 da tarde, veio neblina, porém assim, a gente está já no terceiro, Juliana já está lá mais de 60 horas, né, sozinha, então é muito complicado que todas as vezes que eles tentem alguma coisa, desistam. Aí no dia seguinte ela dorme lá, passa a noite sozinha, depois vem de novo, tenta e desiste. Então a gente está tentando assim, também fazer uma pressão. A gente está tendo ajuda também, né, de alguns pontos do governo em relação a isso, para a gente conseguir agilizar o quanto antes, porque tudo que a Juliana precisa é velocidade. Me diz uma coisa, por favor, Mariana. A sua irmã, ela está andando? A informação é que ela caiu, machucou as pernas e estaria sem conseguir andar. Sobre isso, você teve a informação? A informação que a gente tem é essa mesmo, que Juliana caiu, então ela não... Em momento nenhum ela se levantou, então ela só foi caindo mais porque ela foi deslizando na pedra e ela não consegue, pelas imagens que a gente viu, né, ela não está em condições de andar. Então a gente não sabe, ninguém tem essa confirmação se ela quebrou a perna, se foi alguma lesão, se ela machucou na pedra, se alguma coisa, né, perfurou a perna dela, assim, a gente não sabe, só sabe que ela não, em momento nenhum, ela conseguiu levantar. Então, a suspeita é essa de que ela teve alguma lesão nas pernas. Agora eu pergunto o seguinte para você. A tua irmã tem problemas realmente de visão? Problema que eu digo a ponto de atrapalhar no resgate dela, ela não conseguir se orientar direito porque não sabe o que está enxergando, porque não consegue enxergar de longe ou de perto? Minha irmã ela tem miopia, então ela tem 4,5 graus num olho, 5 em outro. Nossa. E aí durante a queda... a gente consegue ver ali nas imagens, né, do primeiro dia da queda dela dos drones, ela está sem óculos. Então, durante a queda, provavelmente ela perdeu os óculos e minha irmã não enxerga muito bem a um palmo assim, de distância, por conta da miopia, né, que é um grau muito elevado. Então, isso ainda deve estar ainda mais desesperador para ela, né, nessa situação, não conseguir nem enxergar muito bem nesse momento. Bem, eu posso chegar à conclusão que ela está cega, então, praticamente, né? Porque eu tenho 1 grau de miopia e já não enxergo absolutamente nada. Com esse grau tão elevado, é praticamente uma pessoa cega mesmo no meio do nada. Ela consegue ver as luzes, as cores, vultos, mas... Só saber se está dia, se está noite. Ela conseguir levantar também e seguir uma reta, ela não consegue. Ela não vai ter essa capacidade num chão normal, sobretudo num local inóspito como esse. Exato, no local normal, assim, para se orientar é mais difícil, né, num plano, e você numa pedra, você numa montanha, bem íngreme como nem se ela estivesse andando, assim, as coisas que a gente já ouviu também, nem se ela estivesse andando, ela conseguiria voltar andando lá para cima.
Então, é uma situação muito complicada. Você pretende ir para a Indonésia acompanhar de perto isso? O que é que a família pretende fazer agora? Porque eu imagino que isso sim é uma situação de impotência. A gente fica aqui de braços atados, a gente usa a nossa força para implorar para as autoridades, mas é um país diferente, com um idioma completamente diferente, é um país muito fechado, inclusive. O que você espera fazer a partir de agora? Porque se eles estão parando as buscas por questão climática, a gente tem que continuar aqui pensando em alternativas. Existe algum outro país do mundo que tenha algo que possa resolver essa situação mais rápido? Em relação a ir para lá, a gente está tentando ser o mais estratégico possível. Num voo para a Indonésia, a gente demora de 20 a 30 horas para chegar. Então, a gente ficar esse período todo incomunicável dentro de um avião, para a gente não é uma decisão estratégica, pensando que aqui no Brasil, com acesso à internet, a tudo, a gente consegue mobilizar as pessoas, a gente está fazendo nossas articulações, a gente consegue falar com a mídia, a gente está em contato com o governo. Então, se a gente estivesse num avião, por exemplo, eu não conseguiria estar falando com você agora, né? O que é muito importante para a gente conseguir dar visibilidade ao caso. Então, a gente está tentando ser muito estratégico nisso, porque lá a gente também não consegue fazer muita coisa. E aí nossa decisão é estratégica. Pela Juliana, a gente conseguir fazer todas as articulações que a gente precisa para ela conseguir ser resgatada. Pois não, Felipe. Primeiro, bom dia, Mariana, e primeiro, sinto muito pelo que a tua família está passando. Você não percebe nenhuma manifestação do governo de mandar, talvez, as autoridades, exército brasileiro, sei lá, para tentar ajudar aí nessa movimentação também? Já se falou sobre isso ou ainda não? Porque a gente precisa também ter uma resposta mais rápida também do governo brasileiro, né? Essa questão de velocidade que eu tenho batido tanto na tecla, né, realmente também sobre isso, né, a gente teve nota que saiu do Itamaraty, eu estou em contato com o ministro das Relações Exteriores, o embaixador lá do Brasil na Indonésia está em contato direto com a gente também, mas assim, também demorou um pouco para sair a nota do Itamaraty, demorou para a gente ter algumas outras movimentações, a gente segue na expectativa também do presidente Lula se envolver, né, já que é uma situação entre dois países e tudo. O governo tem ajudado a gente em vários pontos, sem isso a gente não conseguiria ter um monte de avanços que a gente teve, isso foi muito importante. Também, por exemplo, o prefeito Rodrigo Neves, que é quem começou a puxar isso dentro do governo, agradeço muito também em relação a isso, mas não estamos avançando em relação ao resgate. O resgate está sendo exclusivamente parte da Indonésia, e isso que nos preocupa muito. Mariana, me diga uma coisa, a tua irmã tem alguma doença crônica, diabetes, algum tipo de doença que dependa de um remédio crônico que não pode ser interrompido? Não, graças a Deus não, graças a Deus. O que está debilitando mais ela assim, fisicamente, de coisas que ela já tem, né, antes, é a miopia. Nem tarja preta, nenhum tarja preta de ansiedade, depressão, nada? Minha irmã, ela tem ansiedade, mas é algo, né, que acomete muitas pessoas. Eu tenho ansiedade também, isso é uma coisa bem comum. Todo mundo tem hoje em dia, né? Eu imagino que esteja sendo bem difícil para ela em relação a isso, né, de ansiedade, mas eu acho que ela deve ter levado algum tipo de remédio para isso, provavelmente não para essa situação, como está acontecendo agora, mas espero que ela tenha levado algo, né, que a deixe mais calma nesse momento. E desculpa a pergunta, ela sabia do perigo desse lugar? Da onde surgiu a ideia de visitar essa área, de fazer essa trilha que, vendo pela imagem, é algo muito arriscado mesmo, né, Mariana? Uhum. Mas Juliana, assim, Juliana, ela gosta muito de esportes, ela gosta muito de adrenalina. Juliana tirou certificação de mergulho, bem essa viagem, né, que ela fez, ela já nadou com tubarão, ela já mergulhou, né, com tubarão. Ela, quando ela era menor, ela competia como nadadora, a Juliana faz polidense, eu e ela já corremos uma meia maratona juntas. Então, assim, essa parte de esporte, tudo, Juliana sempre teve, sempre fez trilha também e tudo mais, mas assim, você ir no vulcão, uma coisa realmente muito pontual. Lá, esse passeio é feito para turistas. Então, você sendo uma pessoa esportista ou não, esse passeio, ele é muito vendido lá nessa região da Indonésia. E, inclusive, as pessoas que estavam no grupo com ela, algumas ali, a gente descobriu que elas nem faziam esporte antes. Então, assim, realmente, você vai para um lugar, existe um passeio, você quer conhecer aquele lugar,
você pega assim, ainda mais que as agências incentivam muito isso no local. Então, Juliana tinha um preparo muito bom físico, porém, quando você faz esportes, por mais que você seja de ponta ou não, você se cansa em alguns momentos, né, quando você está fazendo seus exercícios, e foi que quando a Juliana ficou cansada, ela precisou descansar, foi abandonada nesse momento que ela precisou descansar e acabou sofrendo esse acidente. Você acha, pelas informações oficiais que você tem, que só a família deve ter acesso, Indonésia está fazendo tudo realmente ao que está ao alcance deles, ou está fazendo corpo mole, na sua opinião, por ser um caso que eles pensem assim, foi ela que procurou, foi ela que foi, vamos com calma, não vamos arriscar ninguém neste caso, também não é indonesiana, é brasileira. Espero que isso não passe na cabeça deles, mas algo sugere corpo mole, sugere pouco caso para resgatar a brasileira? Assim, no primeiro dia, para essa distância, as informações oficiais do parque são que um time de resgate demora de 5 a 7 horas para chegar naquele ponto de onde Juliana caiu. No dia que Juliana precisou de um resgate, demorou 17 horas para chegar. Então, acho que os fatos que a gente tem já corroboram com a demonstração de falta de agilidade nesse caso. Então, algo que demoraria no máximo 7 horas, demorar 17 horas é uma coisa muito complicada, né? Muito difícil a gente conseguir entender o que aconteceu aí. Conseguir concordar com, estava agindo normal nessa situação. Então, parece que eles não levaram tão a sério assim, desde o início da situação. Talvez agora estejam levando um pouco mais, eu não sei dizer, mas só a gente sabendo disso, que eles demoraram 10 horas a mais para chegar em uma situação que Juliana precisava muito, daria muito bem para resgatá-la onde ela caiu, né, antes dela começar a escorregar muito, mas só não foi feito. Ok. Mariana, fica a nossa oração com você e aqui o nosso apelo para que as autoridades resolvam esse drama o mais rápido possível, que em breve você esteja com a tua irmã querida. Um abraço grande, tá? Um abraço grande. Obrigada. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.